Olá. Boa noite. Vou terminar aqui conversando com vocês. Sabe que meu cabelo cresceu e quando eu tô trabalhando assim, eu não gosto que o cabelo fique caindo, sabe? Então eu gosto de prender, só que ele tá curto e é difícil de prender. Eu gosto de usar tiara assim pra tirar esse cabelo da frente da cara. E eu tenho uma que vocês podem já ter me visto usar, uma vermelhinha, mas já faz muito tempo que eu uso. Então eu resolvi aproveitar, sabe, o momento. E se alguém seguiu em meus stories, quem me viu no Telegram falando mais cedo. Tem dia que é mais difícil, né, gente? Hoje, sei que aconteceu. Que ficou um dia difícil. Tanta notícia, assim, complicada, difícil de lidar. E eu parei mais cedo e falei, ai, sabe, eu tô aqui fazendo conteúdo pra todo mundo e conversando com vocês. E aí acabo costurando menos do que eu queria. E aí eu falei assim, eu vou hoje arrumar um horáriozinho e eu vou costurar. E daí eu até quis trazer isso aqui pra vocês hoje, porque às vezes a gente programa as coisas, né, pra acontecerem, faz lá nossa listinha, arruma agenda, programa não só o dia, né, a gente programa a semana toda. Aí bem na segunda-feira, o que acontece? Vem um imprevisto e a gente acaba bagunçando às vezes a semana inteira por causa desse imprevisto, porque o que não deu pra fazer na segunda, você passa um pouco da hora, e aí vai fazer de noite, e dorme tarde, dorme pouco, no dia seguinte tem que dar conta do dia inteiro, e aí começa a ficar difícil. Aí eu falei, ai, quer saber, eu vou costurar um pouquinho, porque tô sentindo falta. Aí eu sentei aqui, fui escolher umas estampas, até vou mostrar aqui pra vocês o que eu separei. O pessoal lá do Telegram, eu fiz uma enquete perguntando quem preferia o quê. E aí, aqui, eu escolhi essa. Olha só. Só vou aqui dar uma finalizada, vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, quando eu comecei a abrir minhas caixas aqui, comecei a ver as cores, as estampas, e aí comecei a ficar mais alegrinha, né? Como é que a gente não fica mais alegre vendo esse monte de cor? Bem, né, que nós estamos vivendo esse período ruim e não é olhando umas cores, umas estampas de vez em quando que vai passar tudo, né? Mas pelo menos por um momento, assim, enquanto a gente pode dar uma respirada, né? Espairecer um pouco e sair daquela turbilhão que a gente tem que ficar passando o tempo todo. E aí eu vim aqui,
Fiz 4 composições, fiquei apaixonada pelas 4, porque já eram tecidos que eu já gostava muito, que eu tenho aqui. São sobras, viu, gente? É muito legal, assim, de fazer esse tipo de coisa, porque eu faço com sobra. Deixa eu tirar o óculos, ficar melhor de colocar. Você pode usar de vários jeitos. Então, eu uso um tecido por fora e um por dentro. Aí, olha. Essa roupa aqui não tá combinando muito bem, mas pode ser assim. Aí, você pode pegar, pode usar dos dois lados, porque a tiara aqui dentro, ela não fica presa e o tecido gira. Aí, você pode usar assim, metade de um lado, metade do outro. Aí, vai pra combinar. Esse aqui até que vai melhor com essa roupa, com esse vestido. Ou usa todo no verde, né? Da maneira como quiser. Vai de acordo com o humor do dia. Aí, existe uma outra partezinha, pra quem viu os stories mais cedo, que é o lacinho. Então, ele também é de um lado e do outro. Aí, você pode fazer assim, torcidinho. E aí, amarra, né? Você pode escolher amarrar do lado florido, do lado estampado. E fica aqui um lacinho. A vermelha que eu tenho, eu uso sempre com lacinho. Aí, você torce assim mais um pouco. E tá pronto. Dá uma ajeitadinha pra sentar. Olha lá. E aí, já fez a costurinha do dia, já esqueceu lá os problemas um pouquinho, né? E aí, volta pros problemas, porque tem que seguir, né? Não? Então, agora eu vou com óculos de meia distância. Então, se alguém viu aí minha postagem já anunciando um pouquinho o assunto de hoje, que eu vou tratar com vocês, é que às vezes a gente fica assim... Bom, não me apresentei hoje, então quem tá chegando que não me conhece, eu sou Renata Valho e esse é o meu canal Costurar para Não Pirar. Então, aqui eu ajudo mulheres a sair do estresse, da rotina do dia a dia, dar uma desacelerada na cabeça, porque é necessário, né? E dar uma acalmadinha no coração também, porque, que nem eu acabei de dizer hoje, tava aqui um pouco meio triste, meio angustiada, falei, vou costurar um pouquinho, e melhorou, né? Deu uma sossegadinha, e queria conversar com vocês hoje exatamente isso, né? A gente tem aí passado muitas coisas difíceis, tá difícil para todo mundo, mas para alguns tá mais difícil do que para outros. E quando a gente chega assim, às vezes gente, eu vou olhar ali pro outro lado também, porque tô com o pessoal ali do YouTube e do Facebook, certo? E aqui vocês do Instagram. Então, a gente tem aqui a nossa jornada, a nossa vida corrida, cheia de tarefas, trabalho, a casa. Gente, hoje chegou compra, e aí quando chega a compra, a gente tem que passar álcool em tudo, limpa o chão que pisou, joga as embalagens fora. Então, assim, aí, só que o resto continua, né? Ainda tem que fazer. E aquela preocupação, será que eu limpei tudo direito? Será que eu limpei? Então, começa a gente ficar cheia de pensamentos, cheia de atividades. Será que eu dei conta do dia todo? O trabalho, a filha tá lá fazendo prova. Hoje foi o último dia de prova. Gente, vocês não sabem, ó. Hoje o dia que foi punk mesmo, foi tenso. A menina tá fazendo prova, de repente, tinha 2 hoje. De repente, chega aqui
desesperada. Mãe, a professora mandou a prova de redação do 6º ano e ela tá no 7º. E agora eu tenho que fazer a prova, o que é que eu faço? Andando de um lado pro outro, assim, que nem uma louca, enlouquecida. Aí eu parei e falei assim, filha, calma, respira. A culpa não é sua, não foi você que chegou atrasado na prova, foi a professora que errou. Então a escola vai ver isso tudo, vai dar mais tempo, vai fazer a prova no outro dia. E aí ver ela desesperada me deixou desesperada, porque eu tinha que acalmar ela. E então assim, além das coisas normais que a gente tem que fazer, a gente tem que saber que esses imprevistos acontecem, que a gente tem que ajudar e dar uma acalmada, né? Porque a menina tava assim, desesperada. Então, como é que a gente faz, né, para lidar com essas coisas todas e a gente fica assim, percebendo que a gente tem essa tendência a se desesperar com as coisas e querer resolver logo, e aí ficar afoita e ansiosa, e aquela situação começa a consumir a gente, aí você não consegue resolver, daí você junta isso com o de amanhã, com o de amanhã, com o de amanhã, e aí você fala assim, não dá pra viver desse jeito, eu preciso mudar, eu quero mudar esse meu comportamento, por que que eu ajo assim, por que que eu sinto isso tudo, mas assim, eu sinto que sozinha eu não consigo, que eu já tentei e não consegui, né? Então, por um momento eu acabei deixando de lado essa mudança, mas quanto o momento de hoje, assim, inspira e requer que a gente realmente force, né, essa mudança, mas é um forçar do lado positivo, do lado bom, porque tem que trazer, tem que ser benéfico pra gente, não pode ser uma coisa obrigada, imposta, é um forçar nosso, de dentro pra fora, né, não de fora pra dentro. Então, a pessoa fica assim, eu quero mudar, eu preciso mudar, não sei sozinha, não consigo. Então você tem que parar, respirar fundo, botar as ideias no lugar e entender assim, bom, se eu quero mudar, é porque a gente sabe que alguma coisa aí não tá boa. Então, esse desespero imediato que surge. Então, por que eu fico desesperada quando surge uma coisa inesperada? Eu preciso receber uma informação, uma notícia X e não ficar desesperada, né? Mas eu sei que eu preciso disso. Por quê? Porque senão me faz bem, né? Não faz bem pra mim e não faz bem pra quem tá perto de mim. Porque, na verdade, a gente não tá sempre, né, com alguém, mora com família ou com amigos. Mesmo se morar sozinho, mas você convive com as pessoas, né? Encontra esporadicamente, uma reunião ou outra, pessoal, vizinho, enfim. E a gente acaba nessa euforia toda, dessa desespero, é um estresse mesmo, né? Uma preocupação exagerada que a gente tem, excessiva e constante, que a gente não para de pensar nessas coisas. Isso reflete nos nossos atos. Então, quando a gente tá muito, assim, desesperado e alguém fala com a gente já fala, que é? Não tem uns negócios assim que a gente solta umas e aí a pessoa já fala, nossa, né, não, nem vou mais dar bom dia, porque a pessoa já tá achando ruim. Então, a gente precisa ficar atenta a essas coisas e entender que muitas coisas a gente não tá sozinha, né? E a gente acha que a gente tá sozinha, que a gente não consegue sozinha, mas não é verdade. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, assim, para vocês olharem um pouquinho para dentro e prestar atenção. Muitas vezes a gente é um pouco involuntário, né? A gente não tá bem e em vez de chegar pro outro e falar, ai, não tô bem, uma coisa tá me fazendo mal, tá me angustiando, tô aqui que eu não dou conta dessas coisas todas. E aí você não fala, você fica esperando que o outro perceba que você não tá bem. E que aí ele vai te cutucar assim e falar, ei, você não tá bem, o que aconteceu?
Então, pra gente mudar, e quando a gente quer mudar e precisa mudar, não precisa que o outro perceba isso na gente e que ele ofereça essa ajuda pra gente, porque ele sofre as consequências da gente não tá legal. Mas quem sente esse não estou legal é só a gente sabe o grau, o nível desse eu não tô bem, né? E tem uma outra questão que a gente fica assim, às vezes um pouco relutante em falar que eu vou tomar uma atitude, vou mudar coisas na minha vida para fazer essas coisas, querendo que o outro aprove essas alterações que a gente precisa fazer. E o outro não tem que aprovar. A gente tem que fazer por nós mesmas, né? Pela gente, porque como eu sempre falo, acabei de falar aqui, só a gente sabe o tamanho desse incômodo. Então, isso não quer dizer que, por exemplo, se você tem uma rotina e tá muito puxada, não quer dizer que você não possa dividir parte de algumas dessas tarefas que estão puxando a sua rotina, dá uma dividida com alguém, um faz uma parte, você faz outra. E isso é um tipo de ajuda, mas não é ajuda para você transformar o que não tá bom em você, porque se for só uma questão de eu estou sobrecarregada, eu faço muita coisa, mas a cabeça, a cuca tá boa, outro naipe de problema, né? Aqui é o problema do eu tô estressada, eu tô sempre com o coração na boca, respiração ofegante e não durmo direito. Então, se eu não durmo direito, outro dia tá ruim e eu grito com as pessoas, eu sou impaciente, né? Então, tem que ser pela gente e não pelos outros, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente dá um passo assim? A gente já vive assim há um X tempo, né? É difícil esse primeiro passo, mas é possível, não é impossível. Vai doer no começo, vai doer, vai mexer com as estruturas, vai abalar um monte de coisa, mas é que nem ir pra academia, né? A primeira semana você vai lá, faz exercício, vai ficar tudo dolorido, você vai falar, amanhã eu não volto, não quero mais saber, continua assim mesmo, paciência, mas você sabe que daqui um pouco você acostuma, entra na rotina e fica normal, né? Então, a gente pode começar assim com uma listinha de umas coisas que você sabe que acontecem e que você não gosta que aconteça. Então, por exemplo, eu tenho aqui umas coisas que eu tenho um ritmo de funcionamento, vamos dizer assim. Eu começo a fazer uma coisa e eu não gosto de interromper, eu gosto de finalizar. Mas é óbvio que nem tudo a gente consegue finalizar em um dia ou num período, assim, manhã, tarde, ou até em algumas horas. Mas eu tenho um ritmo que eu consegui imprimir e eu já conversei aqui em casa. Eu falei assim, olha, quando eu falar que eu não posso ser interrompida, é porque eu não posso. Então, se eu fechar a porta ali do escritório, eu chamo meu cantinho aqui de cafofo. Então, se eu fechar a porta do cafofo, eu fechei e assim, é porque naquele momento não dá. Agora, é lógico, se for extremamente urgente, tem que interromper, não tem jeito. Mas se for só para perguntar onde é que tá o não sei o que, não vai interromper, entendeu? Então, assim, e por que isso é difícil? Porque às vezes a gente abraça um monte de atividade ao mesmo tempo e aí todo mundo na sua casa, por exemplo, depende muito de você. Então, as pessoas ficam... Como é que faz tal coisa? Onde é que tá não sei o quê? Que horas que faz isso? O fulano isso? Né? Fica perguntando um monte de coisinha assim da rotina, que é coisa boba que pode esperar pra depois. E assim, às vezes você tá ali no momento concentrado, tá fazendo conta, tá elaborando um texto, coisas que tiram da atenção. Então, você fica o dia inteiro agindo assim
Então, chega no fim do dia, você tá com um monte de coisa picada que você não terminou nada. Então, assim, isso é só um exemplo que eu dei, que acontece comigo. Então, tem coisas, e que, às vezes, não é que fizeram comigo, mas às vezes o que eu tô falando pra você listar são reações que você tem diante de certas situações que acontecem e que você não gosta dessas reações que você tem. Então, você também lista essas reações, né? Porque a gente tem que procurar os gatilhos que despertam esses sentimentos, essas reações na gente, pra gente, antes de acontecer, a gente já falar, opa, respira fundo agora, porque você sabe que disso não dá pra deixar pra depois, e depois você vai ter que retomar suas coisas, mesmo sendo interrompidas, e neste caso não tem jeito. Então, é muito importante quando a gente começa a identificar essas coisas, porque enquanto a gente tá lá no momento do turbilhão de emoção, de sentimento, do estresse que toma conta de tudo, você não identifica nada, você só sente, né? E se irrita. Então, quando a gente começa a escrever, pôr no papel e ler aquilo, olhar aquilo com frequência, a gente começa a já falando, puxa, não é que é assim mesmo? Aí começa a lembrar, aquele dia aconteceu isso, olha, do jeitinho que eu escrevi aqui que eu não gosto. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? E aí é muito da vida de cada um, né? Achar a maneira como é que pode lidar com isso. E outra coisa boa da gente escrever é a gente saber como é que o outro se sente com relação a gente quando a gente dá essas despirucadas. Porque não é legal, né? Ninguém gosta, é o que eu falo assim, ninguém gosta de sair gritando com os outros. A gente, é aquela história de vem uma coisa, enche o copo, enche o copo, enche o copo, uma hora o copo transborda. Então, a gente não quer que o copo transborde. A gente quer que tudo fique sempre numa boa. Mas a gente tem que ver o que o outro sente com relação a esse comportamento. Então, às vezes, esse gatilho que eu tô falando que a gente sabe que vai gerar uma reação ruim, a gente tem que até falar com quem tá ali convivendo com a gente no dia a dia. Falar assim, aquele dia, quando acontecem essas coisas comigo, o que você acha que acontece? Por que eu me comporto assim? O que causou, né? Se aquele dia que eu discuti com você acha que existe alguma coisa que você pode fazer também pra, né, ver, olhar ao redor e ver que o momento não tá propício e também não ajudar a piorar? Tudo é uma conversa, né? A gente vive junto, então a gente cria expectativas com relação às pessoas e a realidade não é aquela. Então a gente precisa listar essas coisas para ver o que é que a gente ajusta. E aí, uma coisa que eu acho que atrapalha muito a gente nessa questão de começar a ficar muito assim, muito chega a ser um momento até de raiva às vezes, porque a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, não dá conta daquilo, se aparece uma coisa com um nível um pouquinho maior de dificuldade, de mais atenção, você fala não dá tempo, então você pega essa coisa e joga para depois, sabendo que depois pode causar mais problema ainda, mas você fala, agora eu não consigo porque tô no meio do furacão. Então, eu sempre falo que assim, a cabeça da gente precisa de uns momentos de pausa, sabe? É uma pausa grande mesmo, pra gente poder apagar, né? E parar de pensar um pouco, dar um respiro, para daí a gente sair buscar soluções para as coisas. É a famosa energizada que a gente precisa dar. Não basta deitar e dormir, aí recuperou as energias, tá lá pronta pro dia seguinte. Porque tá já numa situação de acúmulo, esse sono não foi legal.
Então, é nesses momentos que eu falo que a gente precisa fazer coisas que sejam só pra gente, mas assim, o seu trabalho é só pra você. Não, não é trabalho. É uma questão de hobby, uma questão de fazer algo diferente, que faça a sua cabeça sair dos problemas e você buscar uma atividade que te transporte para outro lugar. É como se você saísse dessa dimensão aqui da Terra, você fosse parar em outro lugar. Já assistiram Nárnia? É mais ou menos aquilo. Entrou no armário e foi para Nárnia. Então, hoje foi isso que aconteceu. Eu tava aqui angustiada e falei, vou pra Nárnia. Sentei na máquina e vim fazer essa tiarinha de cabelo. E então você põe na lista e vê assim, das coisas que você tem obrigação de fazer, que é o seu trabalho, as questões da casa, da família que você precisa cuidar. E tem coisas que a gente, além de tudo isso, a gente pega coisas dos outros para fazer. Então, assim, se você pega coisas dos outros para fazer e não faz nada para você, um dia essa corda estoura, o copo transborda, né? Então, também não tô dizendo pra você que você vai chegar pra família inteira e vai falar assim, não faço mais nada pra ninguém porque eu preciso cuidar de mim. Não é bem por aí, né? E também, assim, é gostoso a gente fazer alguma coisa por alguém que a gente goste muito. Mas, assim, o que eu tô pedindo pra você listar e olhar a lista do que você faz pra você e o que é que você faz pro outro. Se a do outro tá gigante, outros, né, também, e a sua tá pequenininha ou nula, tem coisa errada aí, né? E voltando, a gente só pode estar muito bom para se doar pro outro quando a gente tá bem com a gente mesmo. Porque o nome diz, né? Doação. Você tá dando algo seu pro outro. Você vai doar o melhor de si pro outro. Então, se aqui dentro tá tudo dilacerado, se tá meio, né, quebrado, bagunçado, como é que você vai doar o que de bom pro outro? Tem que ter uma chave muito boa para virar, para você guardar todo esse turbilhão e levar o melhor de você. Claro que a gente também tem que fazer esse esforço, mas pensa que toda vez, toda atividade que você for fazer, que é pro outro, você tá lá, vira a chave agora, vamos sorrir e tá tudo bem, ninguém tem problema, está tudo maravilhoso. Não funciona, não é assim, né? E aí, o que você pode fazer com isso tudo? Entender que você fala lá, eu preciso mudar, mas entender que não dá pra mudar tudo, né? Então, eu não gosto disso, eu não gosto, sei lá, aqui em casa a gente tem umas coisas assim. Eu não sou fã de cozinha, Gosto de ir lá num sábado, num domingo, fazer uma comida diferente, sem pressa, sem aquela coisa, a aula da filha vai começar, então vamos aqui correndo o arroz, não sei o que, o feijão, a salada, esqueci, não sei o que. Eu não gosto disso. E também eu não sou criativa para cozinhar, então meu marido já é o oposto de mim. E aí ele já não é uma pessoa que gosta muito assim de limpar a casa, banheiro principalmente. Então já é uma coisa combinada. Eu faço essa parte que ele não gosta, que ele gosta e a gente vice-versa. A gente vai se acertando. Não dá para mudar. Não posso lavar o banheiro. Ou então não vou cozinhar e ponto final, acabou-se. Não tem como mudar isso. Então, a gente tem que aceitar coisas que precisam ser feitas, que não podem mudar. E eu sempre falo que tudo, exatamente tudo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, quando tudo vai mal, a gente para, respira fundo e pensa assim, mas não é possível, eu odeio cozinhar, mas não tem uma parte boa do cozinhar? Todo mundo gosta de comer, não gosta? Então,
pensa assim, um dia você não sabe, mas você vai lá, gente, hoje, né, então eu falo assim, mas vira e mexe, eu tô ali na internet procurando um negócio diferente, facinho, rapidinho, e aí eu vou lá, descubro um negócio, ai, olha que fácil fazer isso aqui, não sei o que, eu vou lá e faço de vez em quando. Então, assim, mesmo ele tomando conta, tem dias que ele fala assim, hoje tô aqui, não consigo ir pra cozinha, então você consegue se virar lá? Daí eu vou. Então, eu tento ver assim, o dia que eu vou, qual é o lado bom? Ele precisou de mim nesse dia, então eu fui fazer minha parte, né? E aí, de repente, poxa, saiu gostoso. Então, o que que eu posso fazer pra cozinhar alguma coisa? Eu ia falar costurar. Cozinhar alguma coisa que pelo menos me agrade mais. Não vai escolher a coisa mais complexa da face da terra, né? Então, assim, buscar um lado bom. De repente, alguém olha pra você e fala, nossa, que delícia. Então, tem esse lado, né? E não ficar só, ai, suja muita louça, ai, tem que lavar a louça, ai, tem que ficar olhando, ai, tá calor, daí liga o forno, tá... Parece que você tá só olhando tudo de negativo, tudo de ruim, e não enxerga nada de bom. Entender que aquela refeição é boa para a família e que ainda bem que a gente tem refeição. Tem tantas pessoas que hoje estão sem emprego, sem ter o que comer e a gente tem. Então, olhar o lado positivo das coisas. O que não dá para mudar, veja o lado bom e aceitar a parte ruim, porque não tem outra saída, né? E aí, também uma outra coisa que a gente tem que ver nisso tudo é, você tá falando que a gente tem que fazer as coisas do nosso jeito, que a gente não pode olhar o outro, mas que tem coisa que não dá pra deixar de fazer, porque não pode mudar, e que eu tenho que fazer o que eu acho que é melhor pra mim, e que eu não tenho que pensar no que os outros vão dizer. Se eu de repente mudar toda a minha rotina, mudar minha vida inteira, porque vai ser melhor pra mim. Sim, a gente vive em sociedade, ninguém vive sozinho a ponto de falar assim, o que eu fizer, ninguém vai ver, ninguém vai falar, ninguém vai sofrer as consequências. Não, né? Por mais que você se isole, por mais que você seja uma pessoa que não vive cercada de pessoas, um mínimo existe. Você não tá no meio do mato sozinho, né? Ou numa ilha abandonada, sozinho. Então, a gente tá em sociedade, tem que entender que, assim, pode ser que alguém um dia vai pôr o dedo no seu nariz e falar assim, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso porque isso não é o melhor pra você. Por que que você vai mudar uma coisa que aparentemente tá boa, né? É o que eu falei, só você sabe. Então, você tem que aprender a lidar, a escutar essas pessoas até certo ponto. E em outro ponto, saber escutar, porque você também não vai sair brigando com os outros por causa disso. Você tem uma opinião, ela tem a opinião dela, né? Então, assim, você escuta e aí você extrai só aquilo que é positivo pra você, só aquilo que vai te trazer coisas boas. Tem que ligar esse filtro, né? Porque é inevitável, isso vai acontecer. Então, uma outra coisa que você precisa entender, quando eu falo lá para pôr a lista, na balança e ver o quanto você faz pelo outro, quanto você vai para você, aí você pode até falar assim, então, mas você tá achando que essa mudança minha é na base da quantidade, então tem que ser mais para mim, menos pro outro, não pode ser mais pro outro, menos para mim e tá tudo bem? Pode. A partir do momento que se você faz muito mais para os outros e pouco para você, e isso não tá te fazendo mal, tá tudo bem. Eu tô aqui falando com as pessoas que estão agoniadas, que estão sobrecarregadas, que estão à base da exaustão de viver nesse mundo
que a mulher tem que estar brigando por um lugar no mercado de trabalho, já não é mais no mercado de trabalho, né? Já é nas grandes lideranças. Então, assim, ela tem que estar na grande liderança, ela tem que ser excelente mãe, excelente chefe de família, excelente amiga, conselheira, e no salto alto sorrindo, né? Então, é isso que eu tô falando. Será que essa fórmula serve para todo mundo? Então, é isso que eu falo de repente, esse super trabalho de liderança no trabalho, você tá lá ocupando uma chefia, não sei o que dizer, é isso mesmo que você quer ou é o que os outros querem pra você, né? E se é isso que você quer, super certo, não tem nada contra isso. O que eu quero é que cada um faça aquilo que acha que é melhor e toque a sua vida como você planejou, como você sonhou ter ela um dia. Então, quando eu falo do que você tá fazendo por você, é para você não ser a última da lista. Justamente pelo motivo de que a gente só vai fazer coisas boas, a gente só vai ser aquela funcionária ideal, ou a funcionária que tem um cargo de chefia de liderança na empresa e que vai exercer essas funções com maestria, com resultado reconhecido, se a gente estiver bem com a gente mesmo, então se a gente tem isso lá e a nossa vida em casa tá um caos, vai refletir no trabalho. Ou às vezes é o inverso, às vezes você tem uma família super colaborativa, que te apoia, que te ajuda, que faz um monte de coisa. Mas você tá num trabalho onde, por exemplo, você pode até nem ser chefe, mas você trabalha com outras pessoas. Existe uma parte do trabalho que é em equipe, aí você tem uma equipe péssima. Aquela que tá um querendo comer o outro, passar por cima do outro. Então, como é que essa vida lá é estressante, exaustiva, você não vai trazer para casa, né? Porque ainda mais mulher que acaba absorvendo mais as coisas, né? Homem às vezes ainda, eu acho que é uma grande qualidade deles, assim, eles conseguem separar melhor. Não digo que eles não trazem, não. Trazem sim, mas eles separam melhor um pouco as coisas. E a gente precisa entender que a gente tem que ter esses momentos pra gente, né? Pra gente poder recarregar essa energia, deixar aquele problema de lado, fazer uma coisa que gosta. A minha tá aqui, minha máquina que me permite ter esses momentos de desplugamento geral e me acalma, me tranquiliza e aí me permite que quando eu tenho que voltar pro problema, os pensamentos estão mais organizados. Quando a gente tá estressado demais, fica aquela coisa do racional com o irracional, tudo misturado, você nunca sabe o que é que tá funcionando ali, se às vezes você tá agindo com a cabeça ou com o coração. Então, assim, momentos que a gente é racional demais, a gente pode criar problemas, ou se a gente for totalmente na emoção resolver um problema, a gente pode se dar muito mal, né? Então, quando a gente tem essa calmaria, depois de costurar, de estar ali tranquilo, aí, assim, vem as soluções dos problemas vêm surgindo. E às vezes, assim, você tá aqui numa noite costurando, e aí você... Plim! Nossa, aquele problema lá com aquele fornecedor do trabalho... Eu acho que se eu tentar botar o cliente para conversar com o fornecedor desse jeito, explicando assim, 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 eles vão se entender. Eu nem tô lá no ambiente de trabalho, mas essa solução me apareceu. Por quê? Porque eu tive um momento de paz, onde eu me permiti não pensar em nada. Ou então, você pode estar lá no seu trabalho, já essa calmaria que a costura traz para a nossa vida, você leva para o ambiente de trabalho, você resolveu um problema lá, as coisas tão melhores, e aí você faz assim,
uma questão da sua casa. Às vezes com a família, às vezes com a funcionária, uma discussão, uma coisa que aconteceu que não vai bem. Aí você fala, ai, eu acho que se eu conversar com essa pessoa desse jeito, eu vou conseguir me expressar melhor, ela vai entender meu ponto de vista e a gente vai acertar os ponteiros. Entende? É essa tranquilidade que vem surgindo na vida da gente. Então, muitas vezes a gente fica aí tentando mudar, preciso mudar, mas olha, sozinho eu não vou. Então, por exemplo, você fala sozinho eu não vou conseguir. Se você tá dizendo isso, eu acredito que é porque você já tentou, né? E aí não conseguiu. Agora, queria te chamar a atenção para duas coisas. Quando a gente fala sozinho não consigo, é porque tem gente que assim gosta muito de resolver as coisas sozinho mesmo, não envolve as outras pessoas, toma as decisões, faz tudo o que precisa. E tem gente que sempre precisa conversar com alguém, debater, desabafar e ouvir uma opinião. Então assim, são personalidades, jeitos diferentes de lidar com o mesmo problema. Mas já parou para pensar que você não tá sozinha? A gente tem, conheço umas pessoas, são poucas, viu? Mas eu admiro muito. Elas falam assim, eu não tô sozinha, eu tô comigo mesma e a minha companhia me faz bem. É a melhor companhia que eu posso ter. Gente, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei meio assim, falei assim, hã? Como assim? Eu me faço companhia, eu sou a melhor companhia que eu posso ter pra mim. Tipo assim, né? Não faz sentido. A gente vive aonde, né? Rodeada de pessoas. Mas eu tenho, né, com tudo isso que eu já falei, das minhas super reflexões, de tudo que aconteceu comigo, eu começo a pensar assim, eu falo, poxa, isso faz muito sentido, é muito verdadeiro. Porque é isso que eu tô falando aqui com vocês. Se é o melhor pra gente doar o melhor da gente pro outro, porque a gente vive com o outro no trabalho, em casa, e a gente tem que estar bem com a gente mesma, e até pra não ficar estressada, não ficar angustiada, não ficar exausta, pra resolver tudo que tem que resolver. Então, essa companhia é a melhor que tem mesmo, né? Porque só ela vai conseguir te balançar e falar assim tá bom, assim tá ruim, né? E um jeito, assim, se você é essa pessoa que gosta do outro, do lado também, que é o outro, não sou eu mesma, uma coisa que eu falo assim, você pode arrumar uma maneira de conseguir mudar num grupo, né? Porque num grupo que você procura, onde as pessoas compartilham as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas e dividem os mesmos problemas, sim, né? As coisas ficam mais fáceis. Porque a gente tem mania de achar que o nosso problema é sempre o maior de todos. Ninguém tem um problema maior do que a gente, né? E a gente acha que além de ser o maior, ninguém sofre do mesmo mal. A gente fica sofrendo pra dentro e a gente não tem consciência do que tá em volta, porque a gente não se abre, a gente não conversa, a gente vem de sei lá, desde que o mundo é mundo, essas coisas de você abrir seu coração e contar os seus problemas pro outro, não é uma coisa que se faz com facilidade, tipo, você conta que você tá feliz, mas você contar que você tá triste, não é pra quem você tá contando, às vezes mesmo pra uma pessoa muito próxima. É uma vergonha de assumir um sentimento ruim. E assim, a gente entende como uma derrota. Porque se eu tô exausta, se eu tô triste, se eu tô insatisfeita, por quê? Porque eu não fiz alguma coisa pra estar satisfeita. A culpa é minha, né? A gente joga tudo pra gente assim e entende isso tudo como uma derrota.
Não, a gente não entende como eu queria chegar ali, mas em vez de chegar ali, eu cheguei aqui. Então, eu preciso ajustar o caminho, né? E tudo bem, né? Não morri ainda, não vou morrer amanhã e a vida foi toda ruim. Não, ainda tenho o dia de amanhã, de depois, tem muito tempo ainda para consertar e tocar o barco pro lado que eu quero, né? Então, essa questão da gente viver e dividir essas coisas em grupo é muito forte, é muito grande. E queria até falar que, assim, o meu curso, Costurar para Não Pirar, um grande atributo dele que eu acho é você estar junto com outras pessoas que estão ali partilhando de uma mesma situação que você. Então você apoia ela te apoia, você encoraja. Vai ter um dia que você vai estar meio assim querendo desistir. Ah, essa costura tá tão complicada, hoje eu tô muito esbaforida, eu tô me sentindo mal pra caramba. E aí não tô bem. E aí você abandona tudo e fala, isso aí não é pra mim. Aí a amiga lá e fala assim, pô, onde é que você sumiu? Cadê você? Não apareceu mais aqui no grupo. Ai, desisti. Ela vai lá e te resgata. Então você vai achar que só o seu mundo tá ruim, o dela também tá, mas você tava querendo participar ali de fazer costuras, de estar vivendo um momento gostoso, fazendo outras coisas, fazendo coisas pra você, pra sua casa, presenteando as pessoas, mudando de carreira ou criando uma carreira que você talvez pode não ter nenhuma, tá aí começando a vida. E por que não? Né? Baseada numa atividade que te faz bem, que te traz alegria e te traz calma, tranquilidade, tudo isso para seguir adiante. Então, é uma coisa que eu falo assim, um primeiro passo é experimenta essa atividade nova que é costurar. Eu posso aqui ficar 5 horas falando o que costurar significa para mim, mas se você não se der essa oportunidade, você nunca vai saber. Você pode ouvir eu falando, outras pessoas, com certeza, todo mundo conhece alguém que costura. Então, assim, é um exercício que eu faço. Pega aquela pessoa que você sabe que costura, que gosta de costurar e pergunta pra ela o que ela sente quando ela tá sentada na máquina de costura. Eu tenho certeza que ela vai falar algo como, quando eu tô ali, parece que nada me abala, né? Ou então, às vezes, eu falo assim, poxa, mas eu fiz um exercício aqui, não tenho ninguém na minha lista, realmente eu não conheço ninguém. E aí, o que eu posso dizer, com certeza você tem uma amiga que tá aí também estressada, com o filho online, em casa fazendo home office, tendo que lidar com toda essa situação, o isolamento, tá longe das pessoas que a gente gosta, da família, só se vendo pela tela do celular e do computador. Então, assim, chama uma amiga para fazer curso juntas. E aí as duas online podem trocar figurinha, olha o que eu fiz, olha isso aqui, você viu que a fulana... E aí vocês vão estar compartilhando. É até uma atividade para você estar junto com ela, já que esse momento tá tão difícil, né? Você pode estar lá umas horinhas na semana, no fim de semana, vocês fazem uma chamada em vídeo aí para conversar. Olha o que eu fiz, se entendeu aquela parte, eu não entendi, achei difícil, deu tudo errado, desmanchei. Enfim, dividir essa atividade, essa situação. E aí você vai ver que ganhos isso tudo traz para a vida da gente. E assim, se organizar para fazer um pouco por dia, porque não adianta também se dar esse primeiro passo, se comprometer em fazer, mas eu falo assim, o dia que der eu estudo, o dia que der eu costuro. Porque senão continua outra coisa, que nem aquelas da lista que você colocou lá e tá sobrecarregada. Porque é uma atividade para você espairecer, para você
não pensar em nada e ter um momento de relaxamento. Não é para você colocar mais uma coisa na sua lista. Eu pedi para você que tem coisas que a gente põe na lista que a gente pode não fazer. A gente pode delegar, tem coisas que a gente faz e tempos, às vezes, e não é uma atividade assim, mas a gente passa tempo demais pensando em coisas, em situações que não merecem tanta atenção assim, e a gente acaba potencializando essas situações e aí a gente gasta tempo, e pior do que tempo, eu acho, é energia, porque tem coisas que às vezes situações duram frações de minuto e a gente despende muita energia com relação àquilo. Então é assim, sabe, entrou por aqui, saiu por ali, não se abala com as coisas e se organizar para você falar, eu vou costurar de segunda e quinta, ou então eu só posso no fim de semana. E se comprometer com isso tudo que tá fazendo. E um passinho, você que nunca costurou, que você não tem máquina, não sabe nem por onde começar, entra aí no Google agora, quando acabar a live, e já faz umas buscas assim, que aí você já pode ver o universo, o que uma máquina pode fazer, situações que você pode ver, porque preço é assim, você tem o inicial, e aí você tem a Ferrari das máquinas de costura. Então também não sou eu que vou dizer pra você que máquina que cabe na sua vida, né? É você que tem que saber aonde é que você pode se encaixar. Então você já começa a fazer uma busca e vendo como é que isso tudo, como é esse universo, como ele funciona, o que é que existe no mercado. Gente, tem máquina que só falta costurar sozinha. Outro dia eu descobri uma que tem um botãozinho lá que você aperta, você não precisa nem pisar no pedal. Então assim, se um dia quebrar o pé, se tiver algum problema, você pode pôr os pés pra cima e só apertar aquele botãozinho lá que ele vai ligar o motor e vai puxar o tecido do mesmo jeito. Eu fiquei besta. Tá lá na minha listinha de um dia comprar ela, porque ela realmente tem 250 mil pontos decorativos diferentes, passa o fio sozinha, corta o fio sozinha, tem um monte de lâmpada, eu que tenho até que mudar o óculos de novo, um monte de lâmpada que ilumina tudo, ela tem uma base grandona, então para projetos maiores, enfim, ela é a Ferrari das máquinas. Então você já vai se familiarizando com tudo isso, tá bom? Então eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje. Eu acho que ele é muito comum a muitas pessoas, né? Que a gente tá aqui vivendo essa labuta todo santo dia. E uma coisa a dizer pra vocês, vocês não estão sozinhos, a gente tá aqui tudo junto e misturado, viu? É só escrever aí, a gente conversa, pede para participar da live, fala o que você acha, abre seu coração. Aqui é uma grande família, tá bom? E só deixar avisado que amanhã, terça-feira, a gente tem live na mesma hora, 8 horas. Hoje eu atrasei um pouquinho, eu falei que hoje foi um dia conturbado, né? Eu peço até desculpas por ter atrasado, mas vai ser no mesmo horário e avisar vocês que eu vou fazer um workshop do costurar para não pirar, para trazer uma oportunidade para vocês. E vai ser dia 25 de março, é uma quinta-feira, às 8 horas também. E só que é um evento que não vai ficar aqui ao vivo, assim, nas plataformas. Você precisa se inscrever no link que tá na minha bio aqui do Instagram. Então, quem tiver no YouTube e no Facebook precisa acessar o link lá na bio e se inscrever, tá bom? Você só coloca seu nome, seu melhor e-mail e um recadinho. Esse e-mail pode ir pro seu spam. Então, você entra no seu e-mail só para confirmar, vai no spam, clica no botão azul para confirmar a sua inscrição e aí você já estará, por enquanto, pré-inscrito. Já já eu abro as inscrições, a gente tá só terminando de
de arrumar as páginas e todo o sistema de plataforma pro dia. Vai ser um dia bem incrível que eu vou contar um pouco mais para vocês depois, que envolve toda essa minha experiência, desses momentos de reflexão e de conseguir trazer com a costura essa tranquilidade que eu precisava ter. E então também lá na bio tem um link para o grupo do Telegram. Lá no Telegram eu converso mais próxima de vocês, porque aqui nas redes a gente faz conteúdo, mas lá eu tenho um grupo menor, onde eu consigo conversar, vocês também dão as suas opiniões, fazem seus comentários, e que nem hoje eu fui lá perguntar, não mostrei pra vocês, então vamos lá. Além desta combinação que eu fiz aqui, eu coloquei lá no Telegram, só pra mostrar pra vocês o que lá tem mais do que aqui, né? Então, eu tenho, quando eu falei pra vocês que isso são retalhos, são mesmo, são tecidos que sobraram de quase todos aqui, que quando eu fazia cangas, né, que a gente tava indo pra praia, vendi muita canga. Então, por exemplo, uma das combinações que eu coloquei foram essas aqui. Tá aparecendo aí pro Facebook também? Então, eu dei esta opção, essa, que eu adoro, esses corações. Esse aqui, quem já me acompanha há mais tempo sabe que esse aqui é um dos meus preferidos. Que também era uma opção. E esse aqui. Então, gente, quando a gente começa a viver esse mundo de fazer esse tipo de combinação, olhar as cores, às vezes é tudo muito inconsciente, sabe? As cores existem, grandes especialistas, livros famosíssimos que explicam as sensações que as cores transmitem pra gente. Então, quando você tá meio malzão assim, aí você começa a olhar esses desenhos bonitos, as cores, esse combina com o outro. Isso tudo começa a despertar um monte de sentimento bom. Então, pra mim é a parte que eu mais gosto na hora de costurar, é a parte que eu tô escolhendo os tecidos. E é isso que me impulsiona, que me faz acordar todo dia e vir aqui falar com vocês, ok? Super obrigada, um beijo pra vocês, boa noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.